Muito bom, vamos avançar mais um pouquinho hoje sobre a questão da entrega total. Estamos conversando sobre a série F10, Entrega e Ressurreição. Estamos trabalhando justamente a questão da entrega, como é importante nós nos entregarmos da forma como Deus espera que nós venhamos a nos entregar, tá certo? Não como você e eu esperamos, mas como Deus espera receber a nossa vida, receber o nosso coração. Então estamos conversando aí sobre justamente a questão da entrega total. E nessa história estamos falando justamente sobre a questão do amor. Por quê? Dois pontos eu gostaria de conversar com você, que é justamente sobre a pessoa que se entrega, toda entrega total, completa, ela demanda duas situações. Uma é amar. Nós não podemos, não temos como nos entregar integralmente se não for pelo amor. E conversamos no capítulo anterior justamente sobre a questão do amor do tipo de Deus, o amor ágape. E é justamente o amor do tipo de Deus que é tão aplicado, escuta bem, ele é tão aplicado no Novo Testamento que ele aparece mais de 300 vezes. Você sabia disso? Não somente como verbo, mas também na aplicação como substantivo e adjetivo também. Então, esse tipo de amor, ele aparece mais de 300 vezes somente no Novo Testamento. Tamanha importância que Deus dá a esse assunto, a esse ponto. Por quê? É a essência, né? Deus é amor, diz lá na primeira carta de João. Então, Deus ele quer que nós venhamos a vivê-lo em essência, na sua essência. Lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, diz justamente que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé, diga, pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então não tem como ele ter feito essa entrega se não fosse movido anteriormente por amor. Jesus ele conseguiu se entregar totalmente, integralmente, da maneira como foi toda a sua história, porque ele foi movido do início ao fim pelo amor do tipo do Pai, do tipo de Deus. Então, isso também fica claro lá em Romanos, no capítulo 5, nos versículos 7 e 8, quando afirma: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Paulo fala, ele continua: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é aquela mesma história. O próprio apóstolo Paulo também fala, o justo pelos injustos. Aquele que não merecia nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sacrifício, mas ele se sacrificou por todos aqueles que caminhavam em erro, em pecado e estavam de certa forma, distantes de Deus, longe dos seus princípios, longe da sua luz, da sua verdade. Então, Jesus veio trazer proximidade novamente dessa comunhão, desse relacionamento divino conosco. Muito bom. Então, ele a si mesmo se entregou porque nos amou primeiro. Então, quando você vai agir com alguém, você tem que amar primeiro. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. O amor, ele atrai a cura. Ele atrai a libertação, ele atrai a reconciliação, ele atrai a restauração, ele atrai também a edificação. O amor atrai todas as coisas. Muitos querem curar, muitos querem ter o dom da cura, ou dons espirituais, mas se esquecem de amar primeiro. Jesus, o tempo todo, ele amou primeiro. Ele amou os discípulos antes mesmo de conhecê-los e de chamá-los para segui-lo. Jesus amou antes de qualquer coisa. Ele olhava para o próximo, sentia as dores do próximo como se fossem as suas próprias dores, as alegrias deles como se fossem as suas próprias alegrias, as tristezas deles como se fossem as próprias tristezas de Jesus. Então, ele amou. Isso só é possível quando você se preocupa com o próximo de tal maneira que você coloca o mais importante acima até mesmo das suas próprias vontades ou necessidades. Então, nunca se esqueça que o amor sempre está à frente de toda a obra e do ministério, da execução dos propósitos de Deus, tá bom? Então, Jesus, ele foi movido o tempo todo por amor. E é assim mesmo que Deus quer que nós venhamos a nos mover nesse mundo.
Tá bom? Legal. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu isso e procurou replicar esta nobre atitude do nosso Senhor. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 10, diz lá: por esse motivo eu suporto, disse Paulo, todas as aflições por amor dos eleitos, hein? Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ah, que maravilha! Ele continua dizendo também, né, em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 23, outra passagem maravilhosa, em que Paulo declara que eu tudo faço por causa do Evangelho. Olha só, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então Paulo não media esforços, seja para amar, seja para fosse perseguido, enfim. O apóstolo Paulo não media esforços e pode ter certeza que em muitas situações ele teve que amar primeiro, porque senão ele não conseguiria perdoar, não conseguiria nem pregar, não conseguiria apostolar tantas igrejas, não conseguiria executar a vontade do Pai e cumprir a sua carreira até o final. Muito bom. Então, da mesma forma como ele convoca e anima a igreja a seguir a mesma direção e proceder. E assim até hoje, né, as cartas de Paulo falam conosco de uma forma maravilhosa. Os evangelhos também nos incitando a amar o tempo todo, a amar como Deus ama. Isso é possível para você. Isso é uma prática que é perfeitamente possível acontecer na sua vida, por mais distante que possa parecer. Então, lá em Efésios, no capítulo, aliás, 1 Coríntios, no capítulo 9, Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, diz lá: sede, pois, imitadores de Deus. Então, da mesma forma como ele convocou e animou as igrejas daquela época, o apóstolo Paulo hoje convoca a mim e a você, a nós sermos constantes imitadores de Deus. Aleluia! Então, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Graças a Deus, né? Então, tudo que é necessário para andarmos em amor é nos entregarmos àquele que nos enche, aquele que nos preenche. Quem é hoje? É o Espírito de Deus. Ele foi delegado pelo próprio Senhor Jesus para cumprir essa obra em nós e servir de testemunha fiel de tudo aquilo que ele nos ensinou, não é? E nos guiar, nos dirigir nesse propósito maravilhoso. Então, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, eu vou ler rapidamente para você, diz lá: ora, a esperança ela não confunde, porque o amor de Deus ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então é pelo Espírito de Deus que esse amor dele mesmo é derramado nos nossos corações, completa a sua obra, cumpre os seus propósitos, não? E que foi otorgado, até o ponto de não haver manifestação. Então Deus ele nos amou primeiro, ele quer que nós venhamos a amar como ele amou, e ele quer ver esse amor cada vez mais fluindo na minha vida e na sua vida também. Então, e é por isso mesmo que em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, nós podemos entender que esse tipo de amor não provém de nós mesmos, mas ele é gerado, né, pelo próprio Espírito Santo, com uma das virtudes que compõe, né, que compõe e que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito. É isso mesmo. E que revela o caráter cristão daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo Jesus. Então, se você foi chamado, se você já abriu teu coração para Ele, se você já quer viver cada vez de uma forma mais intensa com Deus e Pai, saiba que o amor sempre terá que estar em alta no teu coração. O amor de Deus vai ter que estar à frente. Quando você coloca o amor à frente, pode estar certo. Muitas situações, de repente, nem aconteceriam, né? Muitos desentendimentos, muitas separações e tal, porque você colocou o amor à frente. O amor estando à frente, ele sempre vence e certamente você terá uma vida vitoriosa em todos os sentidos, tá certo? Deus te ama e Ele quer que você flua nesse amor o tempo todo. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus, querido. Valeu, forte abraço.